Vamos lá para mais um dia de aula. E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de Sociedade e Cultura. E como vocês sabem, antes de começar nossa aula, vamos para o nosso combinado? Isso, já estão aí nesse local bem tranquilo na casa de vocês? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material de hoje, a nossa apostila, que o conteúdo de hoje refere-se à consciência negra. Vocês com certeza já escutaram muito sobre esse conteúdo, porque sempre nós estamos aqui, falando sobre o respeito ao outro. E esse respeito não é só no Dia da Consciência Negra que nós devemos ter em relação aos negros, mas sim em todos os nossos dias. Por quê? Porque nenhum de nós temos o direito de escolher quem vai, quem vem, quem entra, quem não entra, em relação à cor, à classe social, porque somos todos iguais. Então, hoje aqui, nossa aula, nós iremos reforçar, falar sobre um personagem muito importante dessa história, que foi Zumbi dos Palmares, quando surgiu essa lei, aonde dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, é um dia onde acontece várias reuniões, tem palestras, as pessoas saem nas ruas fazendo protesto, mas não é só nesse dia que devemos relembrar de toda a história, mas sim sempre, certo? Então vamos aqui. Comemorado no dia 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Foi instituído por meio de uma lei de 2011. Esse dia relembra um personagem importante da história, da resistência dos negros escravizados no país, Zumbi dos Palmares. Esse personagem foi o último líder do Quilombo dos Palmares, sendo morto por bandeirantes em 1695. Então, como ele diz aqui, Zumbi dos Palmares foi um último dos líderes, do Quilombo dos Palmares, acabou sendo assassinado pelos bandeirantes em 1695 e ele lutou muito contra a resistência dos negros escravizados. Ele lutava e ajudava todos os negros que fugiam, dos seus donos, senhores, como antes existiam, para que pudessem ter a sua liberdade. Então, quando esses escravos fugiam, das fazendas dos senhores, sempre iam atrás de Zumbi dos Palmares e se encontravam, e tentavam ficar no quilombo dele, que foi um dos maiores quilombos que resistiu muito à escravidão. Dia da Consciência Negra também é uma importante data em nosso país, uma vez que abre espaço para uma reflexão muito importante sobre o racismo no Brasil, que eu acabei de falar, meus amores. Nós não devemos ter preconceito em relação a nada, principalmente em relação à cor da outra pessoa. Então, esse dia também é muito importante, porque ele vem ainda reforçar mais o racismo aqui no Brasil, que tem que ser extinto. Não devemos ter racismo em relação a ninguém e nem época nenhuma. Essa data permite-nos refletir sobre o preconceito que os negros sofrem em nosso país e o apagamento da cultura afro-brasileira. Aí ele vai agora explicar como surgiu o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é uma conquista realizada pelo movimento negro, movimento social que tem suas origens no Brasil, localizadas no final do século XIX, com o movimento abolicionista. O movimento negro retomou sua força aqui durante a fase da abertura na ditadura militar, isto é, na segunda metade da década de 1970. Foi quando ele retomou sua força aqui no nosso país. Foi nessa época, com a abertura na ditadura militar, na segunda metade da década de 1970.
Dentro daquele contexto, um dos grupos com atuação mais relevante era o Movimento Negro Unificado contra o Racismo, que tem as siglas MNU. Esse grupo, durante um congresso que aconteceu em São Paulo em 1978, Zumbi dos Palmares como um símbolo da resistência dos negros contra a escravidão e opressão, em um sentido amplo no Brasil. Então, nesse dia aqui, teve essa reunião, no Congresso em São Paulo, aonde mais ainda se criou essa força contra o racismo e dando mais ainda, privilégio aos negros, porque, meus amores, volto a dizer, nós somos iguais. Não existe ninguém melhor do que o outro. Aqui vocês podem ver que tem uma estátua em homenagem a Zumbi dos Palmares, localizada em Salvador. Eu trouxe ela até maior aqui para que vocês possam, se um dia tiverem a curiosidade, irem em Salvador, vocês vão encontrar essa estátua. Aqui é Zumbi dos Palmares, está lá exposta, lá no mercado modelo, em Salvador. Certo, meus amores? E aí ele continua aqui. O movimento negro atual luta pela conquista de direitos para a população negra do Brasil e contra o apagamento da cultura afro-brasileira, que é a cultura deles. Então, eles lutam que essa cultura não venha a desaparecer, certo? É enxergado como herdeiro dos movimentos de resistência à escravidão no passado, com a escolha de Zumbi como símbolo dessa luta. A data de sua morte, 20 de novembro, tornou-se simbólica e muito importante. Então agora vocês perceberam por que dia 20 de novembro? Porque foi a data da morte de Zumbi dos Palmares, que foi um dos personagens importantes da história da resistência dos negros na escravidão. Então, por isso que dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Com a relativa importância do dia 20 de novembro, outra data marcante para o movimento negro no Brasil acabou perdendo força. Essa data foi o dia 13 de maio, que era o dia da libertação dos escravos. Ela acabou perdendo força e entrando o dia 20 de novembro, dia que ficou marcado pela abolição da escravatura no Brasil. Em 1888, o MNU, que é as siglas do Movimento Negro Unificado contra o Racismo, argumentou que o 13 de maio representa uma falsa liberdade. Isso mesmo, eles não acreditam que no dia 13 de maio ocorreu a liberdade, a abolição da escravatura. Então, por isso, eles não levaram essa data adiante, e sim o dia 20 de novembro. Por conta da inexistência de políticas do Estado para melhorar a vida dos negros após a Lei Áurea. Ele disse que como é que no dia 13 de maio houve a abolição da escravatura, se não foi criada políticas, para melhorar a vida do negro aqui. Depois da Lei Áurea, não deu subsídios para melhoramento da vida do negro no Brasil. Então, ele não vê o dia 13 de maio como realmente a liberdade dos escravos, e eles consideram como uma falsa liberdade. O movimento negro, em geral, ganhou muita força com a redemocratização do Brasil e teve atuação destacada com a elaboração da Constituição de 1988. A atuação do movimento negro no interior da Constituinte de 1987 abriu espaço para a inclusão de medidas que promoviam, em partes, uma reparação histórica contra a desigualdade, o racismo e o apagamento dos negros no Brasil. Então, essa Constituição vem com todas essas medidas aí, que provém, tudo isso, a desigualdade, o racismo e o apagamento dos negros aqui no Brasil. Aí ele continua. Assim, nas décadas seguintes, uma série de leis foram aprovadas em benefício da população negra no Brasil. 3 dessas que se destacam nesse contexto são a Lei de número 7.716, criada em 1989,
tornou o racismo um crime. Isso mesmo, racismo hoje é crime, onde você pode ser preso, punido por praticar racismo contra uma outra pessoa, sempre com apelidos, desvalorizando aquela pessoa, humilhando. Então, a partir de 1989, na Lei 7.716, o racismo passou a ser crime. Uma outra lei, de número 10.639, que foi agora em 2003, tornou obrigatório o ensino de história afro-brasileira nas escolas brasileiras. Vocês percebem que sempre na história nós estamos falando sobre a escravidão, sobre o racismo, porque a partir de 2003 foi obrigatório, né, que nós viéssemos a conhecer a cultura afro-brasileira, saber sobre a escravidão, toda essa trajetória histórica. Uma outra lei foi a de número 12.711, formada agora no ano de 2012. Quando eu digo agora, porque não é tão antiga como a outra, que foi em 1989, 2003, e essa agora de 2012, que tem alguns anos, determinou cotas raciais para pretos e pardos em universidades e instituições federais. Como assim? Eles ganharam direito, né, a ter acesso à faculdade em cotas. Então, a partir de 2012, eles têm esse direito, eles ganharam esse direito, porque antes não era permitido negros, isso mesmo. Para o negro fazer uma faculdade, ele era muito humilhado, o racismo, o preconceito era muito grande, e até hoje ainda existe sim. Vocês podem ver aí, sempre passa nas matérias de jornais, quantas pessoas de Uber sofrem preconceito por ser negro. Esses entregadores dos deliveries, a gente já viu muitas das vezes serem humilhados por serem negros, certo, meus amores? E aí eu pergunto a vocês, qual a diferença entre um negro para um branco? Eu não vejo diferença nenhuma. Eu sei que nós somos filhos do mesmo pai e temos os mesmos direitos. Eu amo os meus amigos negros e luto com eles contra qualquer tipo de preconceito. E eu tenho certeza, meus amores, que vocês na sala têm os amigos de vocês que são negros e que eles devem serem tratados da mesma forma que o outro amiguinho que é branco. Por quê? Porque ele é igual. Não é a cor da pele que vai diferenciar uma pessoa da outra. E eu tenho certeza que você já tem consciência disso e que nunca irá apelidar um colega porque ele é negro. Não é isso, meus amores? E aí, para finalizar, diz assim: o Dia da Consciência Negra foi criado por meio da lei de número 12.519, sendo ela promulgada em 10 de novembro de 2011. Assim, o dia 20 de novembro foi oficializado como a data a celebrar-se o Dia da Consciência Negra. Então, meus amores, o dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, mas a nossa consciência em relação ao racismo, em relação ao preconceito, tem que ser todos os dias. Nós devemos trabalhar isso dentro de cada um de nós, que a cor não é nada. Nós somos todos iguais perante a lei de Deus, certo? Não devemos nunca julgar ninguém pela cor nem pela classe social. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje, que possa passar esses conhecimentos para outras pessoas que vocês verem praticando o racismo e o preconceito. Incentive a essas pessoas a mudarem o seu pensamento. Vocês podem fazer isso, meus amores. Vocês têm todo o direito a lutar também contra o racismo aqui no nosso país. Então, um beijão e até a próxima aula.